Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos na parte 2, onde vamos discutir um pouquinho sobre o método de acúmulo de dano. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o que é o dano e o consumo de vida útil, né? Nesses componentes eletrônicos que a gente vai lidar. Então, inicialmente, eu vou discutir para os semicondutores, tá? Então, vamos lá. Quando a gente pega os semicondutores, a gente geralmente calcula o NF, que é o número de ciclos até a falha. Então, geralmente ele é calculado sob condições específicas. Por exemplo, o NF, né? Ele depende da variação da temperatura de junção, ele depende da temperatura média, ele depende da frequência ou do tempo de aquecimento do seu componente, do seu ciclo na qual o componente está submetido. A definição do dano ou consumo de vida útil é basicamente o inverso do NF. Né? Então imagina que ele está num conjunto de condições específicas X, ou seja, ele está com a temperatura média, uma variação de temperatura e um tempo de aquecimento definido. O inverso do número de ciclos até a falha é denominado dano ou consumo de vida útil. Né? Agora perceba, se o componente ele ficar submetido, né, a um número de ciclos que se repete ao longo do tempo, né, e esse número de ciclos for igual a NFX, a gente vai ter que o dano total seria o número de ciclos, né, vezes o dano de um ciclo. Consequentemente, a gente chegaria à conclusão que o dano acumulado seria igual a 1. Né? Quando o dano é igual a 1, significa que o componente alcançou o final da vida útil. Né? Aí a questão que você pode se perguntar agora é o seguinte: suponha que o NFX é igual a 100. Né? Se o componente operar 100 ciclos naquela condição, eu sei que ele vai chegar ao final da vida útil dele. Portanto, a LC vai ser igual a 1. Agora, se o componente operar 30 ciclos, qual vai ser o consumo de vida útil dele? Né? Então a gente pode supor que esse consumo de vida útil seria 30%. Né? Então o LC seria 0,3. Né? Então quando os ciclos são iguais, é muito natural a gente perceber que o dano acumula de forma linear. Agora, e se os ciclos eles forem diferentes, em condições diferentes? Bem, suponha que aquele mesmo dispositivo ele está operando em condições x e y, né? E esse conjunto de condições, né, de temperatura, variação de temperatura, tempo de aquecimento, isso resulta em um número de ciclos até a falha NFX e NFY. Né? E aí você supõe, né, vamos supor que o componente opera NX ciclos na condição X e NY ciclos na condição Y. Portanto, o dano que você vai ter no componente em relação à condição X é Nx dividido pelo número de ciclos até a falha da condição X. Se o Nx for 30%, for, por exemplo, 30 de 100, a gente vai ter um dano de 30%. A mesma coisa acontece para a condição Y. Né? Vamos supor que na condição Y ele duraria 200 ciclos, mas você operou 50 ciclos nessa condição. Então o LCY seria 25%. Aí a pergunta é: qual seria o dano total equivalente quando o componente opera sob essas duas condições? Bem, é de se esperar que seria uma função ou do número de ciclos até a falha naquela condição e o número de ciclos operacionais, ou uma função do LCX e do LCY. Então eu gostaria que você pensasse qual seria a função mais simples que a gente poderia utilizar. Então qual seria essa função mais simples? Bem, de todas as funções, a mais simples seria uma função linear. Tá? Então, a gente poderia tentar, né, somar esses 30% com esses 25% e concluir que o componente se degradou 55% durante a aplicação das condições x e y. Essa é a ideia que a regra de Palmgren-Minor tenta apresentar. Antes da gente ir para essa regra, vamos para o consumo dos capacitores, para a gente fazer um raciocínio similar. Tá? Agora, a vida útil do capacitor não é medida em ciclos, mas ela é medida em tempo mesmo, em horas. Né? Então, L geralmente é o tempo até a falha.
Se a gente tiver uma condição de operação, por exemplo, de tensão e de temperatura definida, a gente vai ter um tempo de vida Lx. Agora, qual que seria o consumo de vida útil ou dano no componente? Bem, seria o tempo que ele opera na condição X, dividido pela expectativa de tempo que ele duraria na condição X. Exemplo. Vamos supor que para uma determinada tensão e temperatura, o capacitor ia durar 1000 horas. Só que nessas condições, né, você operou 10 horas. Perfeito? Consequentemente, você vai ter um consumo de vida útil de 1%. Essa que é a ideia. Se você operar 1000 horas, você vai ter um consumo de vida de 100%, o componente vai atingir o final da vida útil dele. Então esse TMP seria o tempo de operação no conjunto de condições, e nota que se esse tempo de operação converge para a expectativa de vida dele aqui, né, pelo número de horas de operação, a gente vai ter um dano unitário. Significa que o capacitor alcançou o final da vida útil dele. Agora vamos para o mesmo raciocínio anterior dos semicondutores. Suponha que esse capacitor opera um tempo em condições X e depois ele opera em um conjunto de condições Y. Essas condições vão resultar em tempos de operação Lx e Ly. E danos, o tempo que ele opera na condição X dividido pelo o tempo esperado de operação na condição X, e o dano para a condição Y seria o tempo de operação na condição Y dividido pelo tempo esperado de vida na condição Y. E qual que seria o dano total? Bem, o dano total seria uma combinação do dano na condição X e do dano na condição Y. Exemplo, suponha que o capacitor tem uma expectativa de vida de 1000 horas na condição X, e ele operou 10 horas nessa condição. LCX vai ser 1%. Agora vamos supor que na condição Y, uma condição mais severa, o capacitor dura só 100 horas. Tá? E ele opera 1 hora nessa condição. Então, nesse caso, a gente vai ter também um consumo de 1%. Aí eu te pergunto, se o capacitor operar na condição X e depois na condição Y, qual que seria o dano equivalente no componente? Na concepção mais simples, seria a soma. Seria 0,1 mais 0,1, 0,01 mais 0,01, daria 2% de consumo na vida útil. Ok? É importante perceber que acúmulo de dano, pessoal, é um negócio que ele foi largamente estudado já, tá? Então tem diversas abordagens, né, que têm sido propostas e investigadas, tá? As primeiras publicações aí, elas datam de 1920, 1930 aí, tá? E se você tiver interesse em saber mais sobre os métodos, né, e diversas formas, né, de se fazer esses danos, eu aconselho vocês darem uma olhada nesse artigo aqui, que é um survey muito bom no tópico. Então ele conta a história e vai mostrando os diferentes desenvolvimentos para acúmulo de dano, tá? Uma das primeiras técnicas aí nessa direção foi uma técnica que foi introduzida por Palmgren em 1924 e depois ela foi formalizada matematicamente por Miner, né? Então ela é conhecida como regra de Palmgren-Miner ou regra do acúmulo linear do dano. Então ela fala que o dano de um perfil de operação lá, qualquer, ele pode ser dado pelo número de ciclos que ele ficou numa condição dividido pelo dano causado naquela condição, né, multiplicado pelo dano naquela condição. E é um somatório. Então a gente somaria o dano para cada condição e teria o dano total. Quando esse dano acumulasse para o valor unitário, né, a gente chegaria à conclusão de que o componente chegou ao final da vida útil. Né. Se a gente pensar para semicondutores, essa é exatamente a forma, né, que a regra de Miner é formulada. Lembrando que o número de ciclos NI para a condição específica I, a gente obtém por meio de um algoritmo de Heinz-Flow, né? Então esse algoritmo de Heinz-Flow calcula aqueles ciclos que a gente viu na parte 1 da aula, a gente utiliza esses ciclos, né? Verifica, né, quantas vezes o componente operou naquela condição, como se fosse num histograma, né? Para cada condição você avalia a vida útil com o modelo de vida útil e depois faz um somatório, né, que é o que a gente usa para calcular o consumo de vida. Exemplo, suponha que você tem um IGBT que ele apresenta um carregamento térmico aleatório de uma semana. E esse carregamento de uma semana, né, após a aplicação de um Heinz-Flow e cálculo da vida útil com o modelo, né, a gente obteve esses seguintes dados. Então ele opera 5 ciclos numa condição 1,
que leva a 30.000 ciclos, então esse seria o número de ciclos até o componente falhar. Ele opera 10 ciclos numa condição em que o número de ciclos até a falha é maior, ou seja, uma condição menos severa, e assim sucessivamente. A gente tem 9 condições. Né? Como que a gente calcula o dano nesse componente? Bem, a gente utiliza a regra de Miner, é um somatório do número de ciclos na condição específica dividido pelo tempo esperado de operação, ou número de ciclos até a falha naquela condição. Então a gente vai chegar no valor 5 ciclos dividido por 30.000, lembra que 1 sobre esse número é o dano. Então, basicamente o que eu estou pegando aqui é o dano na condição 1. 10 dividido por 52.500, isso seria o dano da condição 2, mais 6 dividido por 40.000 e assim sucessivamente, até que a gente chega no 13 dividido por 195.000. Tá? Se você fazer essa conta, isso vai resultar num dano de 0,001. Tá? Então é um dano menor do que 1%. Tá? Ele é 0,1%, né? Mais ou menos, né? De dano. Aí vem uma questão importante. O que significa esse dano, né, de 0,1%? Bem, supondo que esse perfil se repete indefinidamente, né, a gente pode ir pensando que o acúmulo de dano ele é linear, né, a gente faz um acúmulo linear. Se esse perfil se repete indefinidamente, a gente poderia fazer uma regra de 3. A gente poderia falar que esse LC corresponde a uma semana, e quando o LC corresponder a 1, a gente vai ter o número de semanas que o componente operou. Você vai chegar à conclusão que basicamente o que você tem que fazer para achar um lifetime do componente, um tempo de vida do componente, mas eu estou colocando entre aspas para ficar bem claro, seria o inverso desse dano. Que basicamente vai dar 909 semanas ou 17,5 anos, né? Se a gente considerar que cada ano tem 52 semanas. Né? Então essa seria uma primeira, vamos dizer assim, estimativa. Tá? Só que essa estimativa tem que tomar cuidado porque ela não leva em conta as variações dos componentes ou no perfil de missão. Tá? Então é um pouco perigoso você olhar para esse número. Né? Se vocês lembrarem, a gente prefere falar em probabilidade de falha. Então, nas nossas análises de confiabilidade, né, quando a gente quiser avaliar a confiabilidade de alguma coisa, inevitavelmente a gente vai ter mais passos, né, a gente vai utilizar essa informação desse dano de 0,011, mas a gente não vai inverter e falar que o tempo de vida é 17,5 anos. Mas, numa concepção bem simples, é isso que esse dano significa. Ele te daria uma estimativa, se todos os componentes fossem iguais, se o perfil fosse exatamente igual, se o modelo de vida útil não tivesse variação paramétrica, ele não fosse estatístico, ele não fosse estocástico, mas fosse determinístico, a gente teria uma previsão do tempo de vida do componente. Mas como a gente tem variações em todas as etapas, seja do componente, seja no estresse térmico, seja no modelo de vida útil, a gente vai ter uma etapa estatística depois, que a gente vai ver na nossa próxima aula, né? Para poder inferir qual que é, por exemplo, a probabilidade de falha ou a confiabilidade do seu componente. Tá? Muito bem. E como que é a regra de Palm-Green-Miner para capacitores? Né? Bem, o modelo de vida útil do capacitor permite calcular o número de horas de operação. Né? A gente analisa o perfil e verifica o tempo que o capacitor operou em cada condição. Né? E aí a gente avalia o dano, né, dessa forma. Então a gente pega o tempo que o capacitor operou na condição I dividido pela expectativa, o tempo esperado ali até a falha em horas, né, para aquela condição I e repete isso para as outras condições. E importante, essas duas variáveis têm que estar com a mesma unidade. A gente não tem esse problema antes porque ciclos meio que não é unidade. Agora, como aqui é tempo e aqui também é tempo, as duas têm que estar na mesma unidade. Geralmente o L está em horas, então é interessante a gente manter esse tempo aqui em horas ou fazer uma conversão de unidade. Tá. Suponha que você tem um capacitor, ele está operando em determinadas condições em campo, tá? E ele opera 5 horas numa condição específica, que te dá um tempo esperado ali até a falha de 5.000 horas. Ele opera meia hora numa condição que tem uma expectativa ali de falha de 4.000 horas, e assim sucessivamente. Como que a gente calcula o dano nesse capacitor? Bem,
5 dividido por 5.000, mais meio dividido por 4.000, perceba que aqui tem horas, tá? Por isso que eu posso fazer a divisão direta. Mais 1 sobre 3.000 e assim sucessivamente. E aí você vai chegar à conclusão que seu dano, né, nesse tempo de operação, ele foi de basicamente, né, 0,2%. Tá? Agora, se você quiser uma expectativa, né, de vida, né, você poderia inverter esse número, né, e ele te falaria o número de perfis desse aqui que o seu sistema seria capaz de operar. Perceba que aqui é 1 hora, 2 horas, 3 horas, né, mais 5, 8 horas de operação. Né? Então, quando você inverter esse número, se você dividir por 8 horas, né, você vai ter uma expectativa de quantos ciclos desse aí, por exemplo, diários, vamos supor que isso é um ciclo diário de 8 horas, né, o seu componente vai ser capaz de operar. Mas ainda assim é uma estimativa que não considera as variações paramétricas. Então não é uma estimativa boa. Tá? Perfeito. Ok, aí pode surgir uma dúvida, porque a regra de Palm-Green-Mine, ela meio que foi desenvolvida, né, para fadiga em metais. Ela não foi validada e desenvolvida inicialmente, lá na década de 30, para semicondutores ou para capacitores. Principalmente pensando que capacitores, a degradação ela é um processo químico. Então não tem nada a ver com a ideia na qual a regra de Mine foi concebida. Né? Então não era para ser válido. Ok? Então aqui eu estou mostrando 2 artigos, né, de 2019, né, são relativamente recentes. Um primeiro que faz uma validação e mostra que essa regra de Miner ela é pelo menos conservadora quando a gente vai lidar com acúmulo de dano em semicondutores. E esse segundo artigo, né, discute que também é conservador, né, a gente utilizar, né, essa abordagem de Miner, né, não considerar, por exemplo, a degradação nos componentes, né, ou coisa do tipo. Um modelo de acúmulo não linear, que tem vários, né, tem modelos que são, por exemplo, exponenciais e por aí vai. Né. Então, é interessante a gente perceber isso, né. São ferramentas que a gente utiliza, mas elas podem ser melhoradas, você pode utilizar um outro mecanismo, né, de dano, né, e a verificação experimental da regra de Miner para capacitores, por exemplo, ela ainda não foi feita. Então eu desconheço uma referência que faça essa validação. Né. Agora, esse artigo aqui, ele faz uma validação dessa ideia, né, por meio de experimentos em transistores, né, em GBTs. Então, interessante aí vocês terem conhecimento desses pontos, tá? Então, neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 3 da nossa aula.